Boa tarde, galera da Escola de França, meninos dos terceiros anos, que é o professor Raimundo. Mais uma vez eu preparei este vídeo aula para vocês, para que a gente possa aqui então ter a nossa devolutiva da atividade referente ao conteúdo, a temática regência, né? Sintaxe de regência verbal e nominal. A semana passada vocês tiveram duas aulas em relação a essa temática, né? Através da plataforma Google Classroom, e nessa atividade, referente à semana passada, vocês tiveram à disposição dois vídeos, um do professor Pascoal Cipro Neto e outro vídeo do professor Sérgio Nogueira, através dos quais vocês tiveram contato aí, né, de forma maciça quanto à abordagem do tema, né, do conteúdo. Então, vocês realizaram a atividade. Isso é uma temática já do segundo bimestre, né? E então, para a nossa aula da quinta semana, a gente vai ter aqui a nossa devolutiva justamente dessa atividade. Antes de eu entrar, né, antes de nós adentrarmos aí em especial as questões, eu vou primeiro tratar aqui de uma questão prévia que eu coloquei para vocês, a partir de uma tirinha da Mafalda, né? Vamos ver aqui os nossos objetivos que foram traçados para esse conteúdo e para esta aula. E na sequência a gente vai retomar o conceito do que é regência, né, na sua análise gramatical, linguística, e então a gente adentra de fato em cada pergunta e em cada resposta. No momento da aula eu estarei disponível lá no mural, né, para que vocês possam tirar também eventuais dúvidas ou mesmo criar alguma pergunta que eu possa responder para vocês de forma a enriquecer ainda mais a nossa aula, o nosso conteúdo. Então, vamos lá. É o nome, né, o título, sintaxe de regência. Vamos já entender esse nomezinho aí, sintaxe. Primeiro, aos objetivos. Né? Nosso objetivo para um conteúdo que é sintaxe, né, que tem a ver com estrutura da organização das palavras dentro de um texto, nosso objetivo não pode ser outro senão conceber o estudo da sintaxe de regência como um pré-requisito fundamental à compreensão e à interpretação de textos, porque o que nós queremos aqui, como vocês já sabem, é trabalhar com base no texto, né? Com base na leitura, na essência, na atividade de comunicação, e nunca a mera metalinguagem de estudar a gramática somente por ela mesma. Nosso próximo objetivo vem aqui ao encontro do SPAES, né? As competências, as habilidades leitoras do SPAES aqui. Então, nosso objetivo 2 é ler, compreender, interpretar textos de diversos gêneros. Em especial, a gente vai trabalhar aqui com a tirinha e com o cartaz. Mas, ao longo do tempo, a gente trabalha aí com diversos gêneros textuais. Abordando os descritores 1, que é localizar a informação, o descritor 2, que é inferir a informação, o descritor 3, que é reconhecer o sentido de uma expressão no texto ou de uma palavra no texto, o D4, que é a leitura de texto não verbal, o D8, que é o levantamento de hipóteses, o D10, que é reconhecer o propósito comunicativo de um gênero textual ou outro gênero, e o D21, que em especial se enquadra a natureza mais linguística, né? A parte gramatical, que são os recursos estilísticos e morfossintáticos, que é o caso da regência aqui que a gente vai trabalhar. Muito bem. O objetivo 3 da nossa aula. Conceber o estudo da sintaxe de regência como um princípio fundamental ao domínio da norma culta padrão da língua. Aí a gente tem aí como referência para esse objetivo a própria competência 1 da redação do Enem, né? Como todos sabemos, a redação do Enem é avaliada em 5 competências, e a primeira delas, justamente, é o domínio da norma culta padrão da língua. Né? Sem isso, né, sem esse preparo, sem esse zelo com a norma padrão da língua, nós não conseguiremos aí produzir um texto claro, coeso, coerente, bem construído, bem estruturado, né? Porque nós sabemos que o texto não é apenas um aglomerado de palavras ao acaso. Então, vamos lá. Postos aí os nossos objetivos, vamos à atividade prévia.
Por que é sempre bom trabalhar atividade prévia? Justamente para que a gente possa entender a importância e o significado do nosso conteúdo, né? do tema que a gente estuda. E aí, esta atividade, como vocês já sabem, é uma atividade lá do nosso livro didático, o Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso, do William Roberto Cereja, né? E a gente tem aí uma atividade prévia antes da atividade principal. Então vamos lá, a nossa atividade prévia. Trata-se aí de uma tirinha da Mafalda, em que ela, na sua casa, provavelmente, está ouvindo a rádio. E aí o locutor diz assim: o Papa fez nova chamada à paz. Este A está craseado. Tá? O Papa fez nova chamada à paz. E a Mafalda, no último quadrinho, diz assim: e deu ocupado como sempre, né? Temos que perceber aí, da leitura da tirinha, que nós temos um caso clássico de ambiguidade sintática. O que vem a ser isso? Ambiguidade sintática. No discurso, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente se comunica com alguém, a gente constrói textos, a gente constrói diálogo, né, frases, estruturas. E muitas vezes essas estruturas, né, frasais, elas carregam em si um duplo sentido. Né? A pessoa que falou tinha a intenção, né, ou a intencionalidade comunicativa de dizer algo, mas a pessoa que ouviu entendeu toda aquela estrutura com um outro sentido. Isso acontece justamente porque a língua é um organismo vivo, né, em construção. Então vamos lá. Em que consiste essa ambiguidade aí? O Papa fez nova chamada à paz. Então a gente tem que entender que, levando em consideração o contexto de que o Papa faz uma chamada à paz, essa chamada à paz significa que o Papa convida o mundo todo a falar sobre paz, né? A demonstrar paz, a expressar a paz no mundo. É isso que é a chamada à paz. E como que a Mafalda entendeu? O Papa tivesse, né, ligado através de um telefone para a paz. E a paz não o atendeu, ou seja, não atendeu a ligação feita pelo Papa. Né? É claro que nós sabemos aí que tudo isso concorre, essa ambiguidade concorre para a construção do humor, do sarcasmo, da ironia, né, da sátira presente aí na tirinha, sobretudo na fala da Mafalda. Né? Justamente porque a ideia de que a paz, na cabeça da Mafalda, a paz não ter atendido a chamada do Papa, significa que nós, seres humanos, não estamos, de fato, construindo um diálogo de paz, construindo relações de paz, porque sempre as pessoas estão movidas pela ambição, movidas pela necessidade do materialismo, tentando pensar em coisas mundanas e não no outro, no ser humano. Né? Então, por que a paz, na cabeça da Mafalda, não atendeu a ligação feita pelo Papa? Porque ninguém está construindo paz. Então, aí nós temos aí duas leituras. Né? A primeira leitura, a leitura de que o Papa convida a todos, né, para um mundo de paz. E a leitura que a Mafalda entendeu é que a paz não teria atendido uma ligação, uma chamada telefônica feita pelo Papa. Então, essa é a questão leitora do nosso texto, a questão do discurso, da tirinha. Agora vamos aqui, a nossa atividade prévia, à abordagem mais linguística, a abordagem mais gramática do nosso tema. Vamos lá ao texto. O Papa fez nova chamada à paz. Aí nós temos, o Papa é o sujeito da frase, fez, né? Fez o verbo transitivo direto, né? E o que é que ele fez? Uma nova chamada. Nova chamada aí, o objeto direto, porque quem faz algo. Então, ele fez nova chamada a quem ou a que? A paz. Como paz é uma palavra feminina, e ela acompanha um artigo a feminino, e aí quem faz uma chamada a alguém, então este a que vem primeiro é uma preposição. Quando nós temos o a preposição mais o a artigo,
nós temos aí a fusão de a mais a, e aí, portanto, recebe o acento indicativo de crase, ou seja, o que é a crase? É a fusão de a preposição mais a artigo, construindo aí o elemento, o terceiro termo da nossa construção da frase, que é o objeto, aliás, o complemento nominal, né? O complemento do nome chamada. Muito bem, vamos de novo. O Papa, sujeito, fez. O que ele fez? Nova chamada, objeto direto. A quem que ele fez a chamada? A paz. Então, o complemento nominal complementando o nome chamada, que é um substantivo feminino. E aí, a frase na Mafalda que diz, e deu ocupado, como sempre, né? Complementando o texto. Muito bem. A pergunta que eu coloquei para vocês foi a seguinte. Por que se pode afirmar que Mafalda não entendeu a mensagem transmitida pelo locutor? Por que ela não entendeu? Eu acabei já explicando tudo isso. Né? Ela não entendeu porque ocorreu aí uma ambiguidade sintática. Né? A estrutura sintática do texto permite aí uma dupla leitura. Por isso Mafalda não entendeu. E é bom lembrar sempre que é claro que nós sabemos que a Mafalda não entendeu, mas isso foi proposital, porque o quadrinista Quino, que é o seu criador, o criador da personagem Mafalda, coloca aí na ideia de que Mafalda é uma criança e por isso ela não entendeu a frase, mas na verdade nós sabemos que ela entendeu sim e que a frase dela soa como uma crítica, né? um deboche em relação à humanidade, em relação ao ser humano. Então, isso, a resposta é exatamente isso. Por que se pode afirmar que ela não entendeu? Por causa da ambiguidade sintática. Muito bem, vamos prosseguir adiante. Agora eu trago para vocês um novo não, né? Na verdade, um conceito sobre regência que vem aqui reiterar aquilo que vocês já viram com os professores Pascoal e Sérgio Nogueira. Então, o que é regência? De onde surgiu esse nome? Por que se deve estudar a regência? A regência é nada mais que uma parte do estudo da sintaxe que se preocupa nas relações entre uma palavra e outra. Né? Essa palavra, que se relaciona com aquela primeira, mantém entre ambas, né, uma relação. E essa relação se dá sintaticamente. A primeira palavra precisa de um complemento. E este complemento, que é a segunda palavra, preenche o significado daquela que é a primeira. Quando a primeira palavra que pede o complemento é um verbo, disse que nós temos aí uma regência verbal. Quando ela for o nome, regência nominal. Como se chama a palavra que pede outra palavra para que ela tenha sentido? Se chama termo regente. E como se chama a palavra que complementa a primeira? Ou seja, que é o complemento do significado da primeira. Como se chama ela? Termo regido. Né? Então, olha só. Voltando e aplicando este conceito lá na frase da tirinha, nós temos o Papa, sujeito, fez, verbo. Quem faz algo. O que ele fez? Nova chamada. Então, nova chamada complementa o sentido da palavra fez. Mas quem faz nova chamada? Faz nova chamada a alguém ou a alguma coisa. Então, este a paz é o complemento nominal da palavra chamada aqui, que é um nome, por isso que é complemento nominal. Enquanto que nova chamada complementa o sentido do verbo, portanto, complemento verbal. Então, nesta frase em especial, nós temos aí a regência verbal e a regência nominal. Não ao acaso foi que eu escolhi exatamente esta frase para que a gente pudesse ter aí um conceito do que é regência verbal e nominal. Muito bem? Abaixo aí, como vocês veem, a partir da moderna gramática da língua portuguesa, do professor filólogo, estudioso, né, Evanildo Bechara, eu coloquei aí o que significa termo regente, termo regido, para o caso de alguém retomar ao vídeo, retomar a leitura. Vamos adiante. Agora sim, entrando à nossa atividade. Atividade que recebe o nome de regência, uso e reflexão. E a atividade complementar justamente porque acabamos de fazer a atividade
a atividade prévia. Vamos a ela, então. Como todos podem ver, até o registro do livro, eu coloquei aí direitinho, né? Língua e linguagem, regência verbal, foco no texto, do livro Português Contemporâneo, William Roberto Cereja, que é o autor. Vamos direto à atividade. A nossa atividade está baseada aqui em um cartaz de campanha comunitária, né? Voltada aí à temática saúde. Né? O cartaz diz assim: seus heróis dão o sangue para salvar a humanidade. Chegou a hora de se unir a eles. Doe sangue. Hashtag Mangá na Veia. E aí, esse cartaz foi produzido pela JBC, que é uma editora, né? E a campanha aí do governo, a campanha pró-sangue, que é uma campanha de doação de sangue. Se a gente verificar aqui, nós temos aqui um gênero textual, que a gente pode dizer aqui que, de acordo com Bakhtin, nós temos um gênero híbrido. O que é isso? Um gênero textual híbrido? É quando um gênero textual se apropria da natureza de outro gênero para a sua construção. A gente vê aí que este cartaz, que tem como finalidade convencer as pessoas a doarem sangue, a importância disso, né, de doar sangue, a gente vê aí que tem um desenho, né, um desenho bem semelhante a uma história em quadrinhos, né, que é o mangá, ou seja, os quadrinhos lá elaborados pelos japoneses, né, pelos chineses que invadiram o mundo, né, e toda a ideia do cartaz foi criada a partir da ideia de uma história em quadrinhos. E uma história em quadrinhos, como todos sabemos, são histórias baseadas em heróis, né? Superman, Batman, enfim, tantos outros heróis. Né? Então, por que o gênero é híbrido, o cartaz? Porque ele foi criado justamente a partir da ideia de outro gênero, que é o quadrinho. Vamos lá. A primeira pergunta, aí, trabalhando o descritor 2, o descritor 4, o descritor 8, diz assim: relacione o enunciado à imagem e aos tópicos, os logotipos da parte inferior do cartaz. Então a gente volta lá e a gente vai relacionar o texto que está escrito verbalmente com a imagem, que é o desenho, né, e os logotipos que estão aí embaixo, JBC e ProSangue. Feito isso, a gente vai responder: que técnica artística foi utilizada na produção da imagem? Eu até antecipei essa resposta, né? Já é o meu costume fazer isso. A gente sabe que aí a técnica para a elaboração do cartaz foi um desenho em preto e branco. Letra B. Sabendo que JBC é uma editora, levante hipóteses. Aí, levanta a hipótese D8 do SPAES. Levante hipóteses. A que se refere a expressão hashtag mangá na veia? A que ela se refere? Então, ela se refere ao mangá, o nome dado aos quadrinhos, né, as histórias em quadrinhos japoneses, né, ou então por eles influenciadas. Né. Ela foi escrita de maneira junta, né, a palavra toda, mangá na veia, tudo junto, né, com o símbolo hashtag, justamente por causa dessa onda de tecnologia, dessa linguagem da internet, né, que invade a cabeça aí, principalmente dos jovens, e por isso recebe o nome, o símbolo hashtag, né, o símbolo da hashtag, que é esse símbolozinho aí semelhante a um jogo da velha. Muito bem. Por que ela foi escrita com esse símbolo, acabei de dizer, né, sem acentuação, justamente porque se trata dessa linguagem da internet aí. Letra C, deduza. Qual tipo de publicação editada pela essa editora, JBC, ganha destaque no cartaz? Que tipo de publicação ganha destaque? Os gibis ou as revistas em quadrinho. Então aí a gente percebe que todo o contexto desse cartaz encaminha o olhar, a leitura, a importância da doação de sangue, né, mas voltada principalmente para o público jovem, né, aquele público que lê mangá, que lê quadrinhos, né, que gosta de falar de super-heróis. Então, tem toda uma finalidade por trás da ideia. Segunda pergunta. Descritor 2, 4, 9 e 10.
Observe as cores empregadas no cartaz e levante hipóteses. Qual sentido ganha a cor vermelha das letras do enunciado principal? Por que essas letras são vermelhas, já que o desenho tem uma tonalidade cinza em preto e branco? Obviamente, todos devem entender que este vermelho ganha destaque justamente porque é a cor do sangue. E o objetivo do cartaz é esse, o produto final desse cartaz é esse, é o convencimento à doação de sangue. Né? Letra B. Por que o desenho foi feito em preto e branco? Aí a letra B acaba reforçando o que já foi dito na pergunta da letra A. Justamente porque o vermelho ganha destaque, justamente por causa do fundo preto-cinza, né? Preto-branco, uma tonalidade mais ocre, mais cinza. E apenas o vermelho é que ganha destaque, como eu, né, voltei aqui para a gente ver. Então, por exemplo, teria necessidade de colocar aí no fundo desse cartaz, já que se fala de história em quadrinhos, super-herói, mangá, teria necessidade de colocar aí um fundo vermelho, colorido? Não, justamente porque se o fundo fosse colorido, esse vermelho não ganharia destaque. O vermelho ganha destaque em função da tonalidade ocre, né, promovida aí pelas cores preto e branco. Muito bem, vamos à próxima questão. Questão de número 3. A questão 3 a gente trabalha com os descritores 2, 4 e 9. É importante perceber que o D4 se repete o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um texto que trabalha os elementos verbais e não verbais. Então vamos lá. A qual público especificamente ele se dirige? Ele aqui, o cartaz, claro, né? A que público? Certamente aos leitores de gibis. Né? Quem são os heróis desses leitores? Né? E a que eles fazem referência? Né? Quem são os heróis desse público que lê esse tipo de história, de narrativa, de gibi? Os super-heróis, os personagens dos quadrinhos, né? Superman, Batman e tantos outros heróis, né? O Hulk, enfim, vários gibis, vários quadrinhos falam de diferentes heróis. Muitas vezes há histórias de gibis em quadrinhos que unem, né? Por exemplo, a Liga da Justiça, que tem vários heróis no mesmo ambiente, no mesmo entorno, porque aí a ideia de heroísmo. Né? Pergunta C. Qual estratégia o cartaz utiliza para persuadir seu leitor a doar sangue? Vamos lá. O cartaz tem a finalidade de que todos doem sangue. Né? A importância de doar sangue. Então, qual é a estratégia o cartaz utiliza para persuadir, para convencer o leitor a que ele também doe sangue? Quando o cartaz diz assim, que os seus heróis dão o sangue para salvar a humanidade e diz que você está na hora de se unir a eles, esse se unir a eles é um recurso que permite inferir a ideia de que se eu dou sangue, se você faz a doação de sangue, você está salvando vidas. E quem salva vida é um herói. Então, essa ideia, né, de aproximar o leitor de gibis, né, e todos os leitores, a ideia de super-herói, de também ser herói quando você doa sangue, é um recurso linguístico aí que reforça a ideia da importância, da necessidade de que todos, né, doem sangue. Vamos à próxima pergunta. Pergunta de número 4. Releia. Seus heróis dão o sangue para salvar a humanidade. Frase 1. Frase 2. Chegou a hora de se unir a eles. Frase 3. Doe sangue. Frase 4. Mangá na via. Na verdade, a quarta aqui nem é uma frase, é apenas uma expressão. Mangá na via, né? Porque não tem verbo. Não é uma oração, no caso. E a pergunta diz assim: é possível considerar que 3 dessas frases exploram sentidos metafóricos. Né? Sentido metafórico é quando a palavra, ou uma frase inteira, ganha novos sentidos, o sentido das palavras é recriado. Né? Então, é possível afirmar que 3 das 4 frases exploram os recursos metafóricos.
E uma é mais objetiva e direta. Quais expressões são exploradas metaforicamente? Então a gente vai ver aí, ó. Dão o sangue. Quem que dá o sangue? O herói? O herói não dá o sangue. Dar o sangue significa fazer de tudo para salvar a humanidade. Se unir a eles. Se eu e você que vai doar sangue, a gente vai de fato se unir aos heróis da ficção? Não. A nossa ação, a nossa atitude é que permite entender isso. Que a gente também é herói porque salvou uma vida. Mas isso não necessariamente, denotativamente, a gente não vai ser um herói, entre aspas, um herói da ficção. E a próxima expressão metafórica é mangar na veia. Por que mangar na veia? A veia aí tem a ideia de quê? De doar sangue. E quem doa sangue é o, entre aspas, herói. Portanto, heroísmo na veia, que é doar o sangue. Próxima pergunta. Qual é o sentido dessas expressões nas frases? Ó, como toda expressão metafórica, e aqui é o caso, as expressões metafóricas servem para realçar um sentido de uma frase, de um texto, de uma tirinha, de um cartaz, de um poema, porque as expressões metafóricas, elas dão ao texto um aspecto mais poético, né? Um aspecto mais enfático, né? O texto fica mais lírico, mais gostoso de ser lido. Né? Então, essas expressões metafóricas, elas dão ao texto aí a ideia de que, respectivamente, né? O grande feito, né, o grande afinco com que as pessoas, os heróis salvam a humanidade, da mesma forma como as pessoas que doam sangue fazem isso com muito afinco, com muita vontade, para o bem de todos, para o bem do outro, para o bem do próximo. Né? Então é isso. A ideia de realçar e reforçar o sentido. Agora, gente, na quinta questão, nós iremos aqui, já que nós já fizemos a análise mais leitora, né, do nosso cartaz, a gente vai agora fazer aqui uma análise mais linguística, né, uma análise mais gramática, e aí voltada para o nosso tema, que é a regência, voltada para o descritor 21, que é os elementos morfossintáticos presentes no texto, e aí também concorrendo com a competência 1 da redação do Enem, que é o domínio da norma culta padrão da língua. Vamos reler. Seus heróis dão o sangue para salvar a humanidade. Aí o verbo dão está em destaque, em itálico, né? E com outra fonte. Acho que é a fonte Times aí. Segunda frase. Chegou a hora de se unir a eles. Chegou também está em destaque. Frase 3. Doe sangue. O doe, que é o verbo doar, também está em destaque. E mangar na veia. Não tem verbo, portanto não temos que analisar a quarta frase. 1, 2 e 3. Os verbos são dão, chegou e doe. Qual é o sujeito de cada um desses verbos em cada uma das frases? Qual é o sujeito do verbo dão? A gente percebe que é seus heróis. Seus heróis dão. Quem é que dá o sangue para salvar a humanidade? Seus heróis. Chegou a hora. Quem que chegou? A hora chegou. Então, quem é o sujeito do verbo chegar? A hora. Né? E doe sangue. Quem é o sujeito da forma verbal doe? Você. Né? O sujeito está implícito. Né? Um sujeito elíptico, ou também chamado de sujeito oculto, que é o termo, né? A palavra, o pronome você. Doe sangue, você. Então, você é o sujeito implícito do verbo doe. Muito bem? Vamos avançar agora. As questões 6 e 7 nada tem a ver com o cartaz. O cartaz já foi tudo explorado, atividade do livro. As questões 6 e 7 são aí questões para a gente retomar o conteúdo de forma mais voltada aos moldes do SPAES, aos moldes do Enem, né? Uma questão de múltipla escolha para a gente retomar o conteúdo. Nós temos aí uma tirinha, agora do Calvin, né? Ou Kelvin, como queiram. E essa questão, ela concorre com o descritor 21 e com a competência 1 da redação do Enem. O texto diz assim: Haroldo
né, que é o tigre, amigo do Kelvin. Na verdade, ele é um brinquedo, é um bicho de pelúcia, mas na cabeça e no universo do Kelvin, ele existe de verdade, ele fala, ele se comunica com o Kelvin, né, ou Calvin. E o Haroldo diz assim: amanhã é o dia da independência. E o Haroldo continua: a Declaração de Independência diz que todos são iguais e têm direito à vida, têm direito à liberdade e têm direito à busca da felicidade. Aí o Calvin, um tanto pessimista, diz assim: ah, que legal! E quando é que Thomas Jefferson vai chegar com os presentes? Né? Então, vamos aí à nossa pergunta sobre regência e aqui sobre principalmente a crase. Né? A razão pela qual há ocorrência do sinal indicativo de crase nessa tirinha também se faz em. Então, olha só. Nós temos aqui um texto em que foram empregadas várias vezes aí a crase ou o acento indicativo de crase. O que acontece? O que a pergunta quer da gente? Ela quer saber qual das frases A, B, C, D, E em que o uso da crase se fez pela mesma regra em que ocorreu lá na tirinha. É importante que a gente releia o balão em que estas crases foram colocadas. O segundo balão, o segundo quadrinho. A Declaração de Independência diz. O que é que ela diz? Que todos são iguais e têm direito. Então, todos é o sujeito. Todos têm. O que é que todos têm? Tem direito. Beleza. Complemento do verbo, né? Do verbo tem. Direito é o complemento do verbo tem. Tem é o termo regente e direito é o termo regido. Todo mundo tem direito. Todas as pessoas têm direito. Mas daí é importante saber que quem tem direito a alguma coisa. Então, existe aí um complemento dando significado à palavra direito. Então, nós temos direito aqui. A que é que nós, brasileiros, nós, americanos, nós, italianos, todas as pessoas têm direito? À vida, tem direito à liberdade, tem direito à busca da felicidade. Então, é a isso que nós temos direito. E, portanto, crase para a vida, crase para a liberdade, crase para busca, porque todas elas, as três palavras aí, são femininas, e aí nós temos a ocorrência de complementos nominais, né, em que há a preposição e o artigo feminino. Portanto, a fusão da crase aí, ocorrida. Perfeitamente bem escrita. Então, vamos ler uma a uma as frases para a gente saber em qual delas nós temos aí uma mesma regra que aconteceu lá em cima do uso da crase. Primeira frase diz assim: às suas opiniões, ninguém deu atenção. Ninguém deu atenção às suas opiniões. Quem é o sujeito? Ninguém. Cadê o verbo? Deu. Ninguém deu. Quem dá algo a alguém. Ninguém deu o quê? Atenção às suas opiniões. Então, olha só. Ninguém deu atenção às suas opiniões. É importante lembrar que nós temos aí um verbo transitivo direto e indireto, que é o verbo dar. Quem dar algo a alguém. Ninguém deu. O que é que ninguém deu? Atenção. A que ou a quem que não foi dada atenção? Às suas opiniões. Então, atenção, objeto direto. Às suas opiniões, objeto indireto. A crase perfeitamente colocada aí, mas não é o caso de complemento nominal como na tirinha. Letra B. Às vezes, Ronaldo não entendia porque seus amigos o ignoravam. Às vezes, Ronaldo não entendia porque seus amigos o ignoravam. A expressão às vezes aí é uma locução prepositiva ou uma locução adverbial, né, temporal, e o uso da crase perfeitamente colocado. Mas não é o caso, como eu já disse, do complemento nominal. Letra C. Na reunião, o síndico tratou de temas essenciais à limpeza do condomínio.
Na reunião, o síndico, que é o sujeito, tratou. Quem trata, trata alguma coisa, ou quem trata, trata de alguma coisa. A palavra tratar aqui significa falar sobre, né? Então, o síndico, na reunião, tratou de temas. Então, ele tratou de temas, certo? Temas aí é o complemento do verbo tratou. Esses temas, eles são essenciais. A palavra essenciais é um nome, né? Um adjetivo. E eles são essenciais a quê? A que é que eles são essenciais, esses temas? Eles são essenciais à limpeza do condomínio. Portanto, a limpeza do condomínio complementa a palavra essenciais, que é um nome, e aí nós temos um caso de complemento nominal, portanto, a regência perfeita com o uso do acento indicativo da crase. Então já vimos aí nosso gabarito, alternativa C, né? Aqui ao lado tem todo o comentário feito por mim, depois vocês podem voltar ao vídeo e assisti-lo, né? Ouvir novamente tudo isso que eu estou falando e também podem ler aqui no box ao lado onde tem comentário do professor. Vamos à nossa sétima questão. A sétima questão trata de um recorte, de uma manchete aqui, de um jornal muito importante no Brasil, que é o Folha de São Paulo. E como todos sabemos, mesmo os jornais, inclusive nos jornais, é possível sim encontrar alguns desvios de escrita, de concordância, de regência, né? De ortografia, porque quem escreve, quem digita esses textos é um ser humano e todo ser humano é passível a um erro, né? Então vamos lá. A manchete diz assim, como eu destaquei em vermelho. Temer cede à pressão e indica Moraes para a vaga no Supremo. É importante entender aqui que o verbo ceder, né, é um verbo bitransitivo. O que é isso? Quem cede, cede algo a alguém. Nessa análise, o verbo ceder seria verbo transitivo direto e indireto. Quem cede, cede algo a alguém. Esse verbo ceder aí teria o sentido de dar, né? Ou doar alguma coisa. Quem doa, doa algo a alguém. Quem dá, dá algo a alguém. Quem promete, promete algo a alguém. Da mesma forma com o verbo ceder, né? No caso aí em questão, o verbo ceder não foi empregado com esse sentido. No sentido de ceder uma coisa a alguém. Não. O sentido aí do verbo ceder é um sentido de aderir, né? Temer adere à pressão, cede à pressão e indica Moraes para a vaga no Supremo. Ou seja, então o presidente estava sendo pressionado e aí ele cedeu a essa pressão, né? Então este A deveria ter aí o acento indicativo da crase, porque aí se trata de objeto indireto. E objeto indireto tem aí uma preposição a, seguida de um artigo feminino que acompanha a palavra pressão. Então, preposição a mais artigo feminino, temos que colocar aí o acento indicativo de crase. Muito bem? Depois, vocês podem entrar em contato comigo para que eu possa preparar um material exclusivo do uso da crase para vocês. Inclusive, nós temos uma aula preparada lá na frente para isso. Tá? Então, vamos lá. A questão. Uma questão muito boa, por sinal. Da leitura atenta que se faz do texto, percebe-se que há uma inadequação quanto à regência. A frase que reforça esse preceito, essa premissa, corrigindo tal desvio sintático, é... Então, o que é que a questão está pedindo da gente? Nós temos aqui um texto, uma manchete de jornal, em que há um erro de escrita, um erro de regência, porque o objeto indireto, a pressão, Temer cede a pressão, deveria ter crase, por ser objeto indireto. Como não foi colocada a crase, nós temos aí um erro de regência. A questão em si pede que nós encontremos a frase em que a mesma regra do uso indicativo de crase se dá igual àquela que deveria estar lá na manchete. Então vamos ver. Nós temos que encontrar uma frase
em que o uso de crase se faz em função da regra do objeto indireto. Vamos ver então. A alternativa A diz assim: à direita, meu único filho, Brás Cubas. Temos aí à direita, ou poderia ser à esquerda, ou ao lado, ou à frente. Né? Temos aí uma locução prepositiva ou uma locução adverbial. Não é o caso do objeto indireto. A letra B diz: Ana Maria Braga preparou um macarrão à portuguesa. Então, Ana Maria Braga preparou um macarrão à portuguesa. Por que nós temos aí crase em preparou um macarrão à portuguesa? Porque aí ficou subentendida a palavra moda, maneira ou estilo, né? É como se alguém dissesse assim: Ana Maria preparou um macarrão à moda portuguesa, à moda italiana. Portanto, a palavra moda, que ficou subentendida, e é uma palavra feminina, né, concorre aí na regra do uso da crase. E, de novo, não é o caso do objeto indireto. Letra C. Às minhas cartas nunca deu atenção. Às minhas cartas nunca deu atenção. Né? Às minhas cartas nunca deu atenção. Nunca deu atenção. Quem é que não deu atenção? Ele ou ela. Quem dá algo a alguém. Atenção é o objeto direto. E as minhas cartas, objeto indireto. Indireto. Mas o verbo em si é um verbo transitivo direto e indireto. Diferente do verbo ceder, que neste caso, neste contexto, é apenas verbo transitivo indireto. A letra C é muito parecida com o nosso gabarito, mas o verbo não é apenas transitivo indireto. Ele é transitivo direto e indireto. O verbo dar. Né? As minhas cartas não deu atenção. Quem dá algo a alguém. Né? Então vamos à letra D. O livro de João Cabral de Melo Neto adere às causas sociais. Olha aí. O verbo é aderir. Será se o verbo aderir é transitivo indireto, igual ao verbo ceder? Temer cede à pressão e indica morais para vaga no Supremo. Vamos ver aqui se parece. O livro de João Cabral de Melo Neto adere às causas sociais. Então, aderir aí é um verbo transitivo indireto que pede logo, imediatamente, um complemento indireto às causas sociais. Né? Por que as causas sociais? Porque a palavra causas é feminina, acompanhada de artigo feminino, e antes desse artigo haveria aí de ter uma preposição a. Muito bem? Porque quem adere a algo ou a alguma coisa. E a letra E, para a gente concluir a questão, diz o seguinte: nunca fui adepto às manifestações de esquerda. Quem é adepto a alguma coisa. E a palavra adepto aí é um nome e não um verbo. Muito bem? Então, o que a gente tinha, né, na nossa aula é isso. Eu espero que vocês tenham aí aprendido com a devolutiva. Né? Se alguém aí cometeu algum erro na atividade, pode reconstruir sua resposta, não tem nenhum problema, pode até ir à plataforma, voltar à plataforma, que não vai ter nenhum problema de vocês refazerem, até porque trata-se de uma atividade em construção, não é uma prova, não é um teste, né? E, mais uma vez, pessoal, dizer para vocês que eu estou com saudade, que eu quero que a gente possa voltar o quanto antes para a nossa sala de aula, e é isso. Obrigado a todos pela atenção, bons estudos, e fique em casa. Tchau, valeu, galera.